Vamos então à questão de número 21, que diz assim: usando-se apenas as letras A, B, C e D e os algarismos do sistema decimal de numeração, ou seja, os algarismos de 0 até 9, o número de placas de automóveis usadas no Brasil, exemplo, BBA0557, possíveis de serem formadas, é no máximo igual a... Pessoal, ó, 1, 2, 3 letras. 1, 2, 3, 4 algarismos, né? Então vamos lá? Só que letra, você não está liberado. Só pode usar ABCD. 4 opções. Pode repetir? Pode, ele não falou nada. 4 e 4. Agora, os algarismos, ele não colocou restrição nenhuma, tá tudo liberado. Então, 10, 10, 10 e 10. Isso 4 vezes 4 vezes 4, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64 e acrescenta 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. 640 mil, que é a alternativa, letra E. Questão de número 22 da UFMG. Observe o diagrama, tem um diagrama, o número de ligações distintas entre X e Z. Você quer sair do X e chegar no Z. Então, olha só. Posso fazer assim, ó, XRZ é uma possibilidade. Ou XRYZ, XRYZ, ou XYZ pelo meio aqui, né? Ou XSYZ, XSYZ, e ainda XSZ, XSZ. Vamos agora tentar entender o processo. Olha só, me ajuda. Do X para o R, não tem 3 opções? E do R para o Z só tem uma. Põe um. Ou é mais. Olha agora. Do X para o R tem 3 opções. Do R para o Y tem 3 também. E do Y para o Z tem 2. Ou é mais. Do X para o Y é uma só. E do Y para o Z, 2. Ou é mais. X para o S, 3 opções. S para o Y, 2 opções. E Y para o Z, 2 opções. Agora, XSZ. Do X para o S, 3. Do S para o Z, 2. Vamos fazer conta. 3 mais 9 vezes 2, 18. 2. 4 vezes 3, 12. E 3 vezes 2, 6. Então, ó, 18, 20. 20 mais 18, 38. 38 mais 3, 41 possibilidades, que tá aí na alternativa letra B de bola. Vamos agora para a questão de número 23. Questão aí da AFA. Olha só. Um baralho é composto de 52 cartas divididas em 4 naipes. Copas, paus, ouros e espadas. Cada naipe é constituído por 13 cartas, das quais 9 são números de 2 a 10, e as outras 4 são um valete, que é o J, uma dama, que é o Qzinho, e um rei, que é o K, e um as, que é o Azinho. O cara foi gente boa, ele até explicou, hein? Normalmente eles não explicam isso tudo não, tá? Ao serem retiradas do baralho 2 cartas, uma a uma, e sem reposição. Como assim? Ele vai pegar 2 cartas do baralho, uma a uma, ou seja, vai pegar primeiro uma, depois outra, e não vai devolver. Quando ele pegar a primeira, não devolve, que é o sem reposição. A quantidade de sequências que pode se obter em que a primeira carta seja de ouros e a segunda não seja um as é igual a... Olha só, tem que tomar um cuidado aí, tá? Primeira carta seja de ouro e a segunda não seja um as. A primeira coisa que a gente faz, né, seria pensar assim. Se a primeira carta é de ouro, tem 13 opções. 13. Só que o problema não é esse. É o que vem depois. Porque, pensa, a segunda é não ser um as. Então vai depender do que saiu na primeira. Porque, por exemplo, eu sei que tem que ser de ouro. Só que pode ser um as de ouro ou essa primeira pode ser uma carta de ouro não as. Pensa comigo, quantos ases de ouro existem? Um só.
E cartas de ouro que não são ases? 12. Tá, pessoal, mas eu não entendi por que isso interfere no resultado, por que eu tenho que quebrar, por que eu não ponho 13 logo, que são as cartas de ouro? Porque ele quer agora que a segunda carta não seja um as. O baralho tem 4 ases, né? Um as de ouro, um as de paus, um as de espada e um as de copas. Se aqui tiver saído um as, do baralho tinha 52 cartas. Saiu um as, saiu uma carta, ficam 51. Só que dessas 51 que saíram, 48 não são ases. Certo? Agora olha a diferença. 48 não são ases. Porque tem 4 ases, tem um as aqui, 48 não são ases. Agora olha só a diferença. Saiu uma carta de ouro, mas não é um as. Então os 4 ases continuam no baralho. Então daquelas 51 cartas que eu tenho agora, 47 não são ases. 47 não são ases. Por quê? Porque quando eu tirei uma carta de ouro que não era um as, automaticamente a gente teve o as, a gente teve que ficam os 4 ases. Então isso aqui é 48 mais 12 vezes 47. 47 vezes 12 dá 94, 7, 4. 4, 6 e 1, 564. E aí eu tenho que somar aos 48. Dá 2, 1 e 6. 612 possibilidades que está aí na nossa alternativa letra A. Vamos lá, vamos à questão de número 24. Fizemos uma questão já parecida com ela. Olha só. Com o objetivo de melhorar o tráfego de veículos, a prefeitura de uma grande cidade propôs a construção de 4 terminais de ônibus. Para estabelecer conexão entre os terminais, foram estipuladas as seguintes quantidades de linhas de ônibus. Aí nós temos, ó, de A para B, do A para o B, 4 linhas. Do B para o C, 3. Do B para o C, 3. Pessoal, dá para ir direto do A para o C? Não falou nada ainda, vamos ver. Do A para o D, 5 linhas. E do D para o C, 2 linhas. Vamos ver agora. Não há linhas diretas entre A e C. Ó, a nossa pergunta lá. Não tem direto indo do A para o C. Supondo que um passageiro utilize exatamente 2 linhas, ou seja, ele não pode ir vai, volta, só 2 linhas de ônibus para ir do terminal A até o C, calcule a quantidade possível de trajetos distintos que ele poderá fazer. Pessoal, olha só, ele vai usar 2. Então ele tem que tomar uma decisão. Ou ele vai e faz AB e depois BC, ABC, ou ele faz ADC. Agora vamos ver. ABC. Para ir do A para o B, 4 opções. E do B para o C, 3 opções. O ou é mais. ADC. Do A para o D, 5. E do D para o C, 2. 12 mais 10. 22 linhas possíveis. 22 possibilidades de trajetos ele tem. 25. Outra que já fizemos uma questão parecida. Só que agora ela vai envolver uma porcentagenzinha. Para acessar os caixas eletrônicos de um banco, cada correntista recebia uma senha alfanumérica com 5 caracteres, sendo 3 números seguidos por 2 letras do alfabeto brasileiro. Com o intuito de aumentar a segurança, o banco passou a utilizar senhas com 3 números seguidos por 3 letras. Definindo-se a condição de segurança como sendo o número de senhas possíveis, determine qual foi o aumento percentual da condição de segurança no sistema desse banco. Espera aí, vamos devagar. Como é que era a senha antiga? Ele falava, ó, senha alfanumérica de 5 caracteres. Então, a antiga, a senha tinha 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Tá escrito aí, a senha era alfanumérica, formada por 3 números seguidos de 2 letras do alfabeto brasileiro. Olha só, 3 números seguidos de 2 letras. A pessoa pode começar com 0 a 100, ele não falou nada, então pode. 10, 10 e 10. Letras, teoricamente, pode repetir. 26 e 26. Então aqui nós temos 26 ao quadrado vezes 10 ao cubo. Né?
Aí agora, com o intuito de aumentar a segurança, passou a fazer senha com 3 números, ó, novo. 3 números, 1, 2, 3, formados por 3 letras. E, pessoal, e agora? Agora, 10, 10, 10, são os algarismos, 26, 26, 26. 26 ao cubo, 10 ao cubo. Pessoal, que é vezes, né? Ele falou que, definindo-se a condição de segurança como sendo o número de senhas possíveis, determine qual foi o aumento percentual que esse banco teve. Para saber o aumento percentual, eu penso o seguinte. Esse número aqui, ó, 26 ao quadrado vezes 10 ao cubo, era 100% que eu tinha. 100%. O novo, cuidado, porque o novo não é o aumento, hein? O novo não é o aumento. O novo é o número novo de senhas que eu vou ter, ele é X. E aí eu vou achar um percentual. Só que a hora que eu achar esse percentual, eu tenho que pensar o seguinte, eu já tinha 100%. Imagine que eu chegue a 300%. Se eu tinha 100 e vou para 300, o aumento percentual é de 200. Eu já tinha 100. Imagine que eu vá para 800. Se eu saio de 100 e vou para 800, o meu aumento é de 700%. Então o que eu quero que você entenda é que o que eu achar aqui não vai ser o aumento ainda. Eu vou ter que ver o que passou de 100%. Né? Então observa comigo, porque eu já tinha 100%. Na regra de 3 eu posso simplificar. Corta esse com esse, o 26 ao quadrado com esse cubo. Aqui fica 1, fica x multiplicando cruzado. X é igual a 26 vezes 100%. O x é 2.600%. Então essa não é a resposta. O aumento que ocorreu é de 2.500%. Vamos agora para a questão número 26. Questão 26 traz assim para a gente. O almoxarifado de uma prefeitura utiliza chapas metálicas para identificar bens materiais adquiridos por uma das 8 secretarias municipais. Então são 8 secretarias municipais aí. Nas chapas são gravados códigos com 10 dígitos numéricos, só números, a fim de identificar o bem em questão. O esquema apresenta um exemplo dessas chapas. Olha lá, tá lá, Prefeitura Municipal, almoxarifado. Código 2018 0215 07. São os 10 dígitos que ele falou. Nota que o 2018, os 4 primeiros representam um ano de aquisição. Os 4 próximos, o número sequencial de entrada. E os 2 últimos, o código da secretaria que solicitou o bem. Então nós temos, dado que o número sequencial de entrada é composto por 4 dígitos e iniciado em 0001, não tem o 000, hein? Para cada uma das secretarias, o sistema de codificação permite a essa prefeitura, considerando as 8 secretarias, ao longo de um ano, a codificação de, no máximo... Então, peraí, se ao longo do ano, o ano não vai mudar. O exemplo aí, por exemplo, 2018. Não vai mudar, é desse ano de 2018. É do ano de 2018, né? Agora, nota que o código que você tem, o código que ele falou é número sequencial, 1, 2, 3, 4. Na teoria... não poderia ter o 0000. É verdade, não pode. Só que aí o aluno erra porque ele pensa assim, ele coloca 10 aqui, pode ser qualquer coisa, 10 aqui e aqui 9. Pessoal, não são todos os códigos que não podem ter o número 0 no final. Por exemplo, o código 0010, ele existe. Ele existe. Então eu não posso tirar esse último dígito. O que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar como se pudesse ser o 000. 10, 10, 10. Isso dariam 10.000 códigos. Só que não pode só um deles, o 000. Tira. 9999. Então, para essa parte, o número sequencial de entrada, você teria 9.999 possibilidades. E os 2 últimos dígitos é o código da secretaria. Está escrito lá no enunciado que eram 8 secretarias.
Então é o código de entrada para cada secretaria. E tem que vir aqui a secretaria. Secretaria, 8 opções. O E é vezes, eu venho aqui e multiplico. Uma dica. Para você fazer essa conta, se você ficar multiplicando isso nas provas de vestibular, você perde muito tempo. Então faz o seguinte, não multiplica 9.999 por 8. Faz o 10.000 vezes 8, que daria 80.000. Pessoal, mas não era 10.000, porque você tirou 1. Agora eu tiro 1 vezes o 8. Eu tiro 1 vezes o 8. 79.992, que está em qual alternativa? Letra E. Letra E, tá digitado errado aí na lista, tá? Vamos então agora, questão de número 27. Questão de número 27 traz assim pra gente. Considere todos os possíveis telefones celulares com números de 8 algarismos e o primeiro algarismo 9. Mantido o primeiro algarismo 9, se os telefones passarem a ter 9 algarismos, haverá um aumento de. Essa questão, na verdade, a dificuldade dela não é a análise combinatória, é mais uma operação matemática. Olha só. Antigo. Números de 8 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Novo. Números de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos. Está escrito lá. Considere todos os possíveis telefones celulares com números de 8 algarismos e o primeiro algarismo 9. Então aqui tem que ser o 9. Opa, perdão, uma opção, né? Uma opção só, que é o 9. E o resto? Tudo liberado, algarismo de 0 até 9. 10, 10, 10, 10, 10, 10 e 10. Multiplicando, 10 a sétima. Tá. O novo, vamos ver? Mantido o primeiro algarismo 9. Opa, 9, uma opção. Haverá um aumento de. Pessoal, tudo 10 de novo. Então, na verdade, você tem 10 a oitava agora. Como é que eu descubro o aumento? Tipo, tenho 100, passo para 120, qual foi o aumento? 20. Tenho 200, passo para 230, qual foi o aumento? 30. O aumento é a subtração dos dois. Então, o aumento é o final menos o inicial. 10 a oitava menos 10 a sétima. E é isso. Só que se olhar nas alternativas, não tem essa. Ué, e aí? É uma operação matemática. 10 a oitava é 10 vezes 10 a sétima. Produto de potência de mesma base, a gente conserva a base, somos expoentes. Eu vou colocar o 10 a sétima no fator comum em evidência. Na primeira parte sobra o 10, menos. Na segunda parte sobra o 1. Isso é 9 vezes 10. A sétima, que está aí na alternativa, letra C. Letra C. Vamos então à questão de número 28, que traz assim pra gente. Quantos são os números inteiros positivos com 3 dígitos distintos, opa, isso é importante, nos quais o 5 aparece? 3 dígitos distintos, nos quais o 5 aparece. Tem duas formas de fazer essa questão. Primeiro, eu posso pensar assim, o 5 pode aparecer na primeira casa, na segunda ou na terceira. E aí eu faço cada uma das situações, começando na primeira, aparecendo 5 na primeira, depois aparecendo 5 na segunda, depois aparecendo 5 na terceira. É um jeito, que seria o método construtivo. Eu prefiro fazer assim, eu vou pegar o total de números que existem e vou tirar sem o 5. Eu acho mais rápido. Total que existe, incluindo os que tem o 5, e tira os sem o 5, porque aí obrigatoriamente sobra os que tem o 5. Então, vem comigo, ó, vem comigo. Total que existe. Aqui na primeira casinha, eu só não posso usar o 0. 9 opções. E eles têm que ser 3 dígitos distintos. Então, na segunda casinha, na terceira, eu posso usar o 0. Ele pode aparecer lá. Mas eu não posso usar o que eu já usei na primeira casa. Se eu tinha 10, já usei 1, sobram 9, depois 8. Multiplicando, 9 vezes 9 é 81, 648. 648. É 81 vezes o 8, tá? Dá 8 e 64.
Agora, sem o 5, como é que eu garanto que não vai ter o 5? Você jogando o 5 fora. Então, eu deixo de ter 10 dígitos e passo a ter 9. Então, na primeira casinha, não pode o 0, eu vou ter 8. Se eu tinha 9 dígitos, que eu já joguei o 5 fora, e usei um aqui, aqui sobram 8. E depois, 7. 8 vezes 8, 64 vezes 7. 648 menos 7 vezes 4 dá 28, vão 2. Dá 44 aqui, né? 44. Então, nós temos 648 menos 448, isso vai dar 200, que está aí na nossa letra B de bola. Vamos agora, questão de número 29. Traz assim pra gente. Utilizando os algarismos de 0 a 9, podemos formar números naturais de 4 algarismos. A quantidade desses números que não possuem algarismos adjacentes iguais é... Eu não sei o que é isso, algarismos adjacentes. Um do lado do outro. Tipo, ó, esse primeiro algarismo é adjacente do segundo, que é adjacente do terceiro, que é adjacente do quarto. Eles são adjacentes entre si. Esse tipo de questão muito comum, já caiu em vários vestibulares, e a gente tem que fazer de uma forma ordenada e a gente tem que entender por onde é melhor começar. Por exemplo, se eu começar pelo meio, é pior. Porque esse cara aqui ele não vai poder ser igual a esse, não vai poder ser igual a esse, mas eu não vou saber que dígito que eu usei. Porque, por exemplo, a primeira casa e a terceira, eles podem ser iguais. Pode ser que eles sejam iguais. Não tem problema para eles. Para não correr o risco de errar, eu sugiro nesse tipo de questão que você sempre comece pela restrição. Um número não pode começar com o dígito 0. E se ele não pode começar com 0, você tem 9 opções para cá. E vai fazendo na ordem. Porque olha só. Aqui eu já usei um número que não foi o 0. Aqui eu posso voltar ao 0, mas eu não posso voltar ao primeiro. Eu não posso usar o primeiro, porque é adjacente dele. Então aqui teria 9. Ah, pessoal, mas esse segundo aqui, ele não pode ser igual ao terceiro. É, mas aqui, eu não vou ficar fazendo nele do meio. Olha o que eu faço. Quando eu coloquei esse 9 aqui do meio, eu garanti que ele é diferente do primeiro já. Já garanti isso. Eu vou garantir que esse segundo é agora diferente do terceiro, não agora, mas na hora que eu for fazer o terceiro. Olha só. Quando eu venho para esse terceiro, ele pode ser o primeiro algarismo? Pode, porque eles não são adjacentes. Mas ele não pode ser igual ao segundo. Então, 9. Então, quando eu falo que o terceiro é diferente do segundo, automaticamente eu já disse que o segundo é diferente do terceiro. Aí, eu vou para o último. Pode ser igual ao primeiro, pode ser igual ao segundo, mas não pode ser igual ao terceiro. 9 opções de novo. Eu multiplico tudo, é 9 à quarta, que é 81 vezes 81. Ao fazer a continha aqui, fica 8. 8 e 64 dá 1, 6, 5 e 6. 6.561, que está aí na alternativa letra B de bola. Vamos à questão de número 30. Outra questão bem comum de aparecer em prova. A bandeira de um estado é formada por 5 faixas, A, B, C, D e E, dispostas conforme a figura. Deseja-se pintar cada faixa com uma das cores, verde, azul ou amarelo. Então você tem 3 cores. Você tem 3 cores. Só que tá lá a nossa bandeira aí, né? Ó, vamos tentar entender. Aqui tá o A, B, C, D e E. Agora, olha só. Isso aí que é muito importante. De forma que faixas adjacentes, que estão um do lado do outro, não sejam pintadas com a mesma cor. O cálculo do número de possibilidades distintas de se pintar essa bandeira com a exigência acima é... Pessoal, olha só. A gente tem que ver como que a gente vai pensar nisso. De novo, a gente tem que organizar, de fazer de forma ordenada. Por exemplo, eu vou começar por quem tem mais interseções, que mais, digamos,
tem situações, tem fronteiras, digamos assim, tem mais coisas adjacentes. Aqui eu teria 3 opções. O que eu tenho certeza para o B? Que não pode ser igual à cor do A. Então o B, 2 opções. Ah, professor, mas o B, ele não pode ser igual ao C. Mas isso eu vou garantir agora, olha por quê. Aqui eu pus qualquer uma das 3. Esse B eu falei que ele é diferente do A. Mas na hora que eu vou fazer o C, ele tem que ser diferente do A e do B. Então só sobra uma opção de cor para ele. Aí agora eu vou pro D. O D não pode ser igual nem ao A, nem ao C. Uma opção. E o E, ele não pode ser igual ao D. 2 opções. Então é 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 2. Só temos que procurar a alternativa que fala aí, ó. Tem que ter um número 3, tem que ter 2 números 2 e 2 números 1. A alternativa correta aí, letra B de bola.